João capítulo 3, leremos do verso 14 ao verso 21. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. A fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Até aqui, então, o evangelho de hoje, a palavra do Senhor, e o evangelho de João é sempre assim, né? Cheio de simbolismo, cheio de figuras de linguagem. E é difícil da gente entender, às vezes, essas coisas, né? É luz e trevas, serpente, Moisés, quanta informação, né? É isso aí, mas a gente vai devagarzinho tentando compreender e ver o que esse texto pode nos mostrar, o que esse texto pode nos dizer. Não é isso? Então, vocês podem reparar, nesse período da Quaresma, tem tido muitos textos em que Jesus prediz a sua morte. Né? A gente viu o texto em que Pedro reage a isso, dizendo, não, Senhor, isso não vai acontecer contigo. Né? A gente viu isso em outros textos também. E hoje, mais uma vez, né? O texto começa dizendo assim, né? Que do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, e a gente vai entender daqui a pouco que episódio foi esse, o Filho do Homem, o Messias, tem que ser levantado também. Né? Então, mais uma vez, o texto começa com essa alusão à morte em que Jesus haveria de sofrer. Né? Então, contextualizando um pouco, esse capítulo 3 de João é muito bonito, gente. Se vocês puderem ler em casa depois, o capítulo 3, né, do seu início, é muito bonito, porque é um diálogo de Jesus com um grande líder fariseu chamado Nicodemos, um cara assim de respeito, né? Quem viu aí a série The Chosen, né? Os Escolhidos, nos primeiros episódios mostra Nicodemos, né? Claro que é um romance ali, mas mostra que Nicodemos foi atender a Maria Madalena e foi lá com toda a sua técnica de exorcismo, né? E não conseguiu tirar o demônio que tinha em Maria Madalena. Porque faltava a ele exatamente a escuta. Ele foi lá para tirar o demônio, não foi para escutar o que Maria Madalena tinha a dizer. Entender as angústias dela, coisa que Jesus faz um pouco mais à frente. Né? Então, Nicodemos era essa figura, né? Que todo mundo recorria a ele para tirar dúvidas sobre as leis e tal. E aí, tem todo aquele diálogo que Jesus fala que para conhecer o reino de Deus, a pessoa tem que nascer de novo. Aí Nicodemos entende isso de forma literal, como que eu vou nascer, voltar para a barriga da minha mãe? E Jesus vai explicando a ele, né, essa ocasião. Então, esse trecho que a gente leu do versículo 14 para frente, é o finzinho da fala de Jesus a Nicodemos. Né? E Jesus diz a ele, olha, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado também. Né? E essa forma de ser levantado tem pelo menos dois sentidos. Um é o sentido da morte. Jesus é levantado na morte da cruz, né? Num ponto alto chamado Gólgota. Tem esse sentido da morte também. Mas tem um segundo sentido que é, na minha opinião, muito mais interessante,
que é o sentido de Jesus é levantado quando ele surge em sua vida pública. Ele é levantado no sentido de ser visto, de ser conhecido pelas pessoas, de ser notado, de estar à vista. Essa segunda opção parece condizer melhor com esse trecho da conversa, porque, afinal, que serpente é essa que Moisés levantou no deserto, né? O que é isso? Bom, o povo de Israel estava no Egito, correto? Até aí todo mundo viu, né? Novela da Record, todo mundo tá por dentro do que aconteceu. E aí o povo fica lá muitos anos cativo e Deus levanta Moisés para tirar o povo de lá. E o povo fica peregrinando no deserto, diz as Escrituras, 40 anos. Um percurso que, se vocês botarem no Google Maps, dura a pé 2 dias. Enfim, mas não vamos levar datas nem números a sério nesse momento. O fato é que o povo fica no deserto perambulando. E nessa perambulação, o povo reclama muito, gente. Reclama mais do que eu jogando futebol, é impressionante. Reclama porque estão com sede, porque estão com fome, porque a gente estava no Egito, a gente era escravo? Era, mas lá tinha comida e tinha água. Então por que você tirou a gente de lá, Moisés? Começa a esbravejar contra Deus, contra Moisés. E aí, numa dessas ocasiões, o Deus, né, lá do Antigo Testamento, vocês estão reclamando? Manda um monte de serpente no meio do povo, um monte de víboras. E muitas pessoas são picadas e são mortas por essa picada. Isso está lá em Números, no capítulo 21. Né? E aí, o povo vai e se arrepende, né? Começa a ver a consequência da coisa, o povo se arrepende. Não era para a gente ter reclamado, né, com Deus, com Moisés. E Deus fala o seguinte: Moisés, você vai erigir, você vai levantar uma serpente de bronze e vai botar no meio do povo, num lugar bem visível. Aquele que olhar, simplesmente olhassem para a serpente, seriam curados, não morreriam da picada. Ou seja, essa serpente de bronze tinha um efeito curativo, tinha um efeito de evitar a morte, dar a vida novamente a quem iria morrer pela picada da víbora. Então, Jesus diz que ele, como Messias, como Filho do Homem, será levantado como aquela serpente de bronze. E aí, nesse sentido, ele será conhecido, será visto. E aí, sendo visto, tocado, dialogado, conhecido, ele curaria pessoas. Ele curaria a gente. Ele daria às pessoas a chance de nascer de novo. A chance de vencer a morte. Olha que simbolismo bonito. Assim como aquela serpente evitava a morte, eu fui levantado para evitar mortes, no plural, porque a morte biológica é uma das mortes possíveis. Não é verdade? Então, na última parte da sua conversa, ele, com Nicodemos, depois de fazer esse simbolismo, ele entra nessa típica linguagem do Evangelho de João, né? Jesus diz que essa vida nova que a pessoa ganha traz também o objetivo de salvar a pessoa. Jesus se levanta para salvar, não se levanta para julgar. Isso é o que nós lemos no verso 17, não é isso? O capítulo 3, verso 16, eu acho que é o capítulo mais decorado, assim que a gente vira crente, né? Que a gente vai para a igreja, eu acho que João 3,16 é a coisa mais, né, mais decorada do mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né, o plano de salvação ali. E é bonito mesmo esse negócio, é bonito. Só que é mais bonito ainda quando a gente caminha no texto do 17 para frente. Porque Deus
enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A salvação de Jesus não está exclusivamente ligada à salvação à religião judaica, por exemplo. A salvação de Jesus não é um conjunto de dogmas em que você decora e, a partir do momento que você decorou, fez a profissão de fé, participou dos embaixadores do rei, né? Participou lá de tudo que tinha que participar, da classe infantil, decorou aquilo, veio aqui na frente. Como é que é? A Liga Juvenil, né? A mocidade, pronto. Decorou, falou aqui na frente, disse amém para o pastor, está salvo. Não é esse tipo de salvação que Jesus carrega em seu corpo, em sua caminhada. A salvação de Jesus está ligada à retomada da vida integral da pessoa. Tanto é que não está presa a uma religião que Jesus atende a um centurião romano. Não sei se vocês lembram dessa ocasião. O centurião romano chega para ele pedindo a cura para um servo seu que estava adoentado em casa. E Jesus disse, olha, tudo bem, eu vou lá com você curar o servo. E o centurião disse, não, basta que o Senhor profira uma palavra. E eu acredito que diante da sua palavra o meu servo lá em casa será curado. E Jesus, pronto, então, está dito. Está curado, pode ir que ele está curado. E Jesus diz, não vi uma fé igual a essa em todo Israel. A princípio, um romano, um pagão, né? Da mesma forma, a mulher cananeia, né? A mulher cirofenícia, que pede a cura da sua filha. E ele vai dizer, mulher, grande é a sua fé. Nenhuma dessas duas pessoas era um judia, de frequentar o templo, de seguir as regras judaicas, porque a salvação não está presa a dogmas e estruturas religiosas. Jesus não vem para julgar. E aí julgar é interessante que essa palavrinha no grego também pode ter sentido de dividir, condenar, separar. Jesus não vem separar. Jesus vem ajuntar, integrar, compor a vida. Ele vem para curar, para reconhecer a luz que há dentro das pessoas. Assim como aquela serpente no deserto, quem olhasse para Jesus seria curado, seria acolhido. O amor tem feito coisas que até mesmo Deus duvida. Já curou desenganados, já fechou tanta ferida. O amor junta, não separa, junta os pedaços. Quando um coração se quebra, mesmo que seja de aço, mesmo que seja de pedra, fica tão cicatrizado que ninguém diz que é colado. Foi assim que fez em mim, foi assim que fez em nós esse amor iluminado. Ivan Lins e Vitor Martins. Ao longo da vida, a gente presencia tanta situação, não é verdade? Que desintegra a vida da gente, que despedaça o nosso coração, despedaça o nosso ânimo de viver, despedaça tanta coisa dentro da gente. E só o amor, de fato, é capaz de nos dar forças para juntar esses cacos e prosseguir. Uma das situações mais difíceis que eu já vi, assim, repetidas vezes, são casos de mães e pais que têm filhos e filhas dependentes químicos. Não sei se vocês já tiveram essa ocasião na família, ou
ou em conhecidos assim, porque é tão difícil para um pai, para uma mãe, ver o filho ou a filha naquela situação. E aí, o amor do pai e da mãe chega num exponencial que você, Jesus, acho que nem eles mesmos conseguiriam imaginar que fossem capazes desse amor. E aí você vê que não tem nenhum julgamento nisso. Vai atrás de madrugada em lugares perigosos. Vai atrás de madrugada de novo, e de novo, e de novo. Interna e volta, e insiste. E todo mundo abandona, isso aí não tem jeito mais, e tá a mãe, e tá o pai. Só o amor. Só o amor chega nesses limites. Desgaste elevado ao extremo. Mas o amor fazendo com que o pai e a mãe tentem achar a medida certa. Porque, claro, o estresse, né, elevado ao extremo, e aí tem que ter um meio campo ali entre a firmeza e o carinho, a vigilância e a liberdade também. Tudo isso só é possível porque o que alimenta essas atitudes é esse amor, que busca salvar e não condenar. Da mesma forma, né, a gente tem visto aí, quem trabalha com educação, lá na Vila Mimosa, por exemplo, aqui no CREI, a gente tem visto um aumento muito grande de crianças diagnosticadas com autismo, né? E outros transtornos, como TDAH, né, TOD e outros mais. E como é difícil também. Né? Um amigo meu, pedagogo, que estava comigo lá no chá de bebê ontem, o Jonathan, ele disse para uma mãe, né, de 2 crianças autistas, disse, olha, qualquer pai e mãe abre mão de sua vida, de certa forma, faz sacrifícios, etc. Mas mães e pais de crianças com esses tipos de transtornos e doenças é sacrifício dobrado. Né? E ele disse isso a partir de porque essa mãe disse para ele que havia negado mais uma proposta de emprego, porque não podia ir. Tinha que cuidar. Né? E todos esses sacrifícios e privações porque buscam a saúde dos seus filhos e filhas. Salos, saúde, salutar, salvação. A salvação de seus filhos e filhas. A luta contra aquilo que é trevas, é negatividade, é luta, é perrengue. No último dia 8 de março, né, anteontem, a gente comemorou o Dia Internacional da Mulher. E ontem, deu pano para manga ontem, né, o chá de bebê lá. Nesse mesmo evento, teve um cara que falou para mim assim, vocês que são da área de humanas aí, né? Vocês que são de teologia, filosofia, essas coisas. E ele perguntou sério, não foi em questão de piada, não. Por que existe, eu quero aprender, por que existe o Dia Internacional das Mulheres e não existe o Dia Internacional dos Homens? Né? Ó, lá vem ele, eu sabia que essa piadinha... Fala, Edson, que dia que é o Dia Internacional dos Homens? O que tem 1º de novembro? Dia de Todos os Santos, né? Tá. Olha, mas dizem que para quem faz esse tipo de piada vira 2 de novembro, né? Que é o dia de finados. Não é? Fez essa piada no dia 1º, no dia 2 já... Muito, né? Aí eu falei para ele assim, olha, o gênero, né? Porque o gênero feminino, nesse sentido, é, ao longo da história, o que mais teve a sua vida ameaçada, não é verdade? A sua desintegração. A sua vida é mais ameaçada, ceifada, abusada, menosprezada, subjugada
explorada e maltratada e ainda subvalorizada, inclusive no emprego, né? As mulheres são as que têm melhor formação e as que têm menor salário. Por isso existe o Dia Internacional da Mulher, porque não é um dia romântico, é um dia político. Não é? É luta. É isso aí. É isso aí. É um dia de conscientização. Então, através dessa data, reflexões são feitas, ou deveriam ser feitas, políticas públicas deveriam ser construídas, e a visibilidade, né, deveria ser dada para que o amor pudesse se erguer como a serpente no deserto e ser visto. Que essa causa, esse sofrimento, seja superado por esse amor. E a cultura do machismo que habita no meu coração, a Leila está aqui, é a melhor pessoa para poder afirmar isso, que a cultura do machismo, do estupro e da desigualdade de gênero pudesse olhar para esse amor erigido e levantado e ser curado. Para isso existe o 8 de março. Aprendemos com essa fala de Jesus que a condenação não cabe ao amor, porque a falta de amor já é a própria condenação. É isso que está escrito aqui. A falta de luz já é a escuridão. Quem não tem amor já está condenado. Não precisa do amor para poder condenar essa pessoa. Condenado a viver uma vida de rancor, de ódio, de violência, de perseguição ao outro, que muitas vezes nessa perseguição revela muito mais o que temos dentro de nós, das nossas faltas, os nossos traumas, as nossas coisas mal resolvidas. E isso é uma ameaça a todos e todas nós. Cuidado para a gente não projetar no desamor a outra pessoa o desamor que está dentro da gente. Por isso, é importante essa reflexão da Quaresma. Nos dias de escuridão, a gente tem que lembrar que a luz da salvação, a luz do amor ainda mora dentro de nós. E só está esperando uma brecha ali das nuvens para brilhar na gente. Nesses dias, então, para encerrar, vale cantar a oração, né, cantada pela banda Roupa Nova, que diz: clarear, vem me clarear, pelo menos um pouco de sol, eu só quero clarear. Quando não houver mais amor, nem mais nada a fazer, nunca é tarde para lembrar que o sol está solto em você. Um pouco de luz nessa vida, um pouco de luz nessa vida, um pouco de luz em nós. Que Deus nos ilumine, que Deus continue nos salvando com esse amor que acolhe e não condena. Amém.